Vamos ler a Bíblia e depois orar ao Senhor. Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Também vamos orar e manter a Bíblia aberta. Ó Deus, nós queremos agradecer o Teu nome, porque estamos em Tua casa nesta manhã. Pedimos que nos instrua e nos ensine através da Tua palavra, abençoando os irmãos que não puderam vir, mas a cada um de nós que aqui veio, possamos aprender a palavra do Senhor e ser sustentados, edificados, moldados pela advertência, ó Deus, e conforto da Tua palavra. Fica, pois, conosco, porque neste mundo tenebroso e assustador, precisamos, ó Deus, com ousadia, como igreja do Senhor, prosseguir firmes e inabalável no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar, irmãos. Deixa a Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 1 e vamos de forma bem prática, bem rápida, bem confortavelmente assentados, meditar na palavra do Senhor. Nós tivemos aí um feriado prolongado, estamos encerrando hoje, pelo menos nessa história, né, de quinta até hoje, e quinta-feira foi dia do que mesmo? Corpus Christi. E tem uma igreja dominante que eles terminam lá adorando, né, o corpo de Cristo. Quando a Bíblia pega o corpo de Cristo, o pão, na verdade, diz: este aqui é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então o corpo em si de Cristo, ele não é adorado. Nós somos gratos ao Senhor porque Cristo entrega-se, né, na cruz por nós, e depois ele diz que na administração da ceia do Senhor por todo o tempo, nós iríamos lembrar desse sacrifício de Cristo e relembrar até que ele viesse. Então a razão da igreja, né, ficar no mundo tem algumas razões. A principal dela é testemunhar o reino de Deus, quando a Bíblia diz que a igreja deve ir e anunciar o reino de Deus até que ele volte. Na corrida da igreja, alguns sinais ou milagres iriam acontecer nesse ministério da igreja, mas os milagres, eles apontavam para o Cristo que se entregou na cruz. A igreja é só uma agência, mas ela não é um reino. Mas esta agência, ela precisa continuar fiel, firme, inabalável no Senhor. Lá em Lucas 10, verso 27, repetindo o Velho Testamento, ele diz que a igreja deveria fazer três coisas, muito básica, para ela continuar incontaminável no mundo. Ele disse: a igreja, ela ama a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força. Então, corpo, alma, força, neste mundo que, segundo 1 João 5,19, ele jaz no maligno. Então, se com o passar do tempo, a igreja, a instituição, o indivíduo que ultimamente amava a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, mas depois, com a pressão do mundo, com as circunstâncias, a igreja vai se adaptando ou vai se moldando, como diz aquela advertência lá de Mateus capítulo 5, no final das bem-aventuranças, ele diz que se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Ou então como o galho que está na videira, pelo menos deveria estar, de acordo com João 15, e aí ele não dá fruto, ele é cortado e também lançado fora, e alguém pega e lança ao fogo. Então pode ser que com o passar do tempo, Gálatas também fala sobre isso, que alguns naufragam no instante presente, vão esquecendo das suas convicções, ou então esquecendo das verdades que são absolutas na Bíblia. Quando vem a advertência para a igreja de Cristo, as verdades sobre o reino, sobre salvação, sobre pecado, redenção, justificação, sobre a própria palavra, são verdades irrevogáveis, que elas não podem mudar com o tempo. Então João, um dos últimos apóstolos, está na ilha de Patmos, e ele diz: o que me levou à ilha de Patmos?
Alguns acham que João está chegando lá aos 90 anos já no reino de Deus, ou 100 anos, e por causa do reino, da tribulação, da perseverança, ou do testemunho, diz: olha, eu estou na ilha de Patmos. E aí João escreve algumas coisas e ele vai repetindo em forma de 3 afirmações. É interessante, ele já começa dizendo que é a revelação de Deus, que veio por meio de Jesus Cristo, que veio através do anjo, e então João recebe essa palavra. Depois no verso 3, ele diz: quem serão os bem-aventurados na terra? E diz: olha, os bem-aventurados são aqueles que leem, que ouvem e que guardam a palavra de Deus. Alguns em nossos dias vão dizer que a palavra não é mais absoluta, estão questionando a Bíblia. Será que não precisa ser adaptada, ou até mudada, ou até, olha, Deus continua tendo revelação extra bíblica? Tem muita gente dizendo: olha, Deus veio e me falou isso, me falou aquilo. E aí quando você vai para João 20, ele diz: não, Cristo falou, os milagres foram registrados para que se creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo se tem a vida eterna. Então até o texto que nós lemos, ele tem 4 conjuntos de afirmações ou de afirmativas que a igreja não pode mudar. Primeiro, é uma revelação que vem de Deus por meio de Jesus Cristo, e foi o anjo quem trouxe. João recebe e registra e diz: olha, e daqui para frente será bem-aventurado os que leem, os que ouvem e os que guardam. Depois ele disse: a fé é naquele que é, que era e que há de vir. E a quarta afirmação está no verso 9. Ele disse: João estava na ilha de Patmos por causa da tribulação, do reino e da perseverança. Então vamos pensar só nesse verso 9, já que é Deus Pai, Deus Filho, Deus e o anjo que traz a palavra. Esta palavra precisa ser ouvida, lida e guardada, no verso 3. E aí a nossa fé se mantém no decorrer dos anos naquele que era, que é e que há de vir. Se a gente não estiver atentos para aquele que era, que é e que há de vir, a igreja ela vai perder a razão de ser. No verso 8 ele diz assim: olha, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. E o verso anterior diz que ele vem de tal forma que muitos se lamentarão. Há um provérbio que está sendo muito provérbio pessoal, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. E de fato há uma verdade nisso. Todos os caminhos levarão a Deus, sim, como juiz, como Salvador, só Cristo. Mas a Bíblia diz que todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Então, de alguma forma ou de outras, todos os seres humanos comparecerão perante o tribunal de Deus, porque alguns dizem assim: todos os caminhos levam a Deus, sim, como juiz. Como Salvador, só Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você tem a opção de conhecer a Deus só como juiz, ou como Senhor e Salvador. Senhor e Salvador por meio de Cristo. Como juiz, é só deixar do jeito que está, e no final estará lá perante o tribunal do Senhor. Então esse verso 10 é o desafio para a igreja contemporânea, porque ele diz assim: olha, eu, João, irmão e companheiro vosso, lembrando que a igreja cristã estava numa perseguição muito árdua, muito violenta, e aí João é colocado na ilha de Patmos para morrer, ou exilado lá, e ele diz assim: olha, mas eu sou companheiro de vocês também na tribulação. Cristo disse para a igreja: olha, vocês têm um bom ânimo, porque no mundo tem tribulação, mas eu venci o mundo. Há uma mentalidade hoje de que a igreja não tem tribulação, a igreja não tem dificuldade, afinal de contas a igreja é mais do que vencedora. Os cristãos determinam, ordenam e tomam posse, lembrando que isso não é uma verdade bíblica. Então a igreja fiel do Senhor, para viver neste mundo, ela enfrenta as tribulações. E uma das grandes tribulações que a igreja precisa se manter é a proposta do inimigo, principalmente baseada lá em Apocalipse 12:12, que o adversário veio até a terra sabendo que pouco tempo lhe resta, e esse pouco tempo
é entre a ascensão e a volta de Cristo. Então, nesse meio, nós temos as diversas ações ou ação do maligno contra a igreja, né? Pode vir através de poesia, pode vir através de música, pode vir atrás de uma teologia adulterada, dos pensamentos contrários à palavra de Deus, baseado no suposto amor humano, né, que a igreja tolera, a igreja ama. Alguns estão substituindo a fé salvadora por uma ideia de amor e tolerância, que a igreja precisa amar e tolerar. Então, desta forma, já está muito bem. Nós podemos amar, tolerar, que a Bíblia fala de suportar. No entanto, ele diz assim, em Cristo. Mas a igreja, ela não vive de mãos dadas com o mundo, o poder econômico, o poder político no mundo, para ela ser bem aceita. Pelo contrário, no livro de Atos, você descobre que a igreja, ela enfrentava as dificuldades contemporâneas, e Deus ia dia a dia acrescentando os que iam sendo salvos. Hoje a igreja enfrenta uma tribulação silenciosa, que é para a igreja ser tolerante, ou a igreja ser aceita pelo mundo. A igreja nunca poderá ser aceita pelo mundo, e o mundo nunca vai aceitar a igreja. Essa é uma mistura heterogênea, mas tem muitos em nome de um cristianismo mais misturado, né, e não quer de maneira alguma apresentar o Cristo tal qual ele é. Então a igreja precisa enfrentar as tribulações contemporâneas. A segunda, ele diz assim, olha, e eu sou companheiro de vocês no reino. Esse reino de Deus, ele é manifesto no mundo pela igreja. A igreja vive o reino de Deus já, e ainda não. Por quê? Porque nós estamos na esperança de Jesus Cristo voltar como o grande rei, para que receba os seus súditos, e ele diz, como noivo da igreja, a igreja vai para o céu. Tessalonicenses 4, de 13 a 17, ele fala até a respeito dos que já morreram. Ele diz, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que morrem, porque ressoada a trombeta de Deus, Cristo trará com ele os que dormem, depois nós, os vivos, seremos transformados e iremos para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. E já nesse verso aí 7, ele diz, eis que eu venho com as nuvens. Então a igreja, ela não vive por si e para si, ela vive na prática da evangelização, santificação e expectativa da volta do Senhor, para a igreja ser glorificada. A igreja é o noivo de Cristo. Então nós estamos vivendo em dia da expectativa da volta de Cristo. Você vai para Mateus 24 e praticamente tudo ali já aconteceu. Não falta praticamente nada para a igreja subir, ou para o Cristo descer e tomar a sua igreja. Mas pode ser que haja muitas coisas em nossos dias que leva a igreja a não enfrentar a tribulação, a não permanecer firme no reino, porque é uma tentativa de reinos paralelos, ou de práticas paralelas, e uma delas é essa ideia que a Bíblia chama de abominação, muitos estão chamando de orgulho, que a Bíblia chama de contrário à palavra, e alguns chamam de tolerância. O que a Bíblia chama de abominação, alguns chamam de coisas extraordinárias e de novidades em nossos dias. E aí alguns vão atrás e vão procurando e vão se adaptando e vão se tornando com o mundo. E a Bíblia diz, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, lá em 1 João. E aí ele explica por que não, né? Voltando para o último ponto do verso 9, ele diz, e na perseverança em Jesus Cristo. É preciso perseverar, vem tribulação, vem reino e vem perseverança. E a igreja em Cristo, ela é mais do que vencedora, ou vencedora. Sem Cristo, ela é só um movimento a mais no mundo. E aí, o cristianismo em nossos dias, outro dia o professor falou a respeito disso, desse mundo pós-moderno, em que a igreja não é mais tão sal, não é mais de fato
aquela que marca a presença no mundo, porque a gente vê a igreja extrema, quando eu digo igreja, irmãos, eu digo no geral, extremamente contaminada com o instante presente que o mundo vive. E aí, isso é uma mistura extremamente perigosa, porque a Bíblia diz que Beltrano, tendo amado o mundo, ele naufragou. E aí nós temos a palavra é forte, mas ele diz assim, olha, uma perversão do Evangelho de Cristo. E aí Gálatas, ele vai dizer o seguinte, na verdade, não é que haja outro Evangelho, na verdade é que alguns estão pervertendo o Evangelho de Cristo. E aí Paulo vai dizer, olha, mas mesmo que um anjo venha do céu e pregue um Evangelho contrário que já foi pregado, então seja anátema. Perigo para a igreja de hoje. A igreja não quer acreditar no falso profeta hoje. Tudo que vem e surge em nome de Cristo, as pessoas estão aceitando e dando boas-vindas. Isso é um perigo, porque diz, não, pastor, a gente não pode julgar. A Bíblia diz que podemos julgar segundo o juízo de Deus. Nós não podemos sair julgando as pessoas, condenando as pessoas de qualquer maneira, fora do tribunal de Deus, da justiça de Deus, mas de acordo com a visão bíblica, nós podemos julgar sim. Se o que está sendo pregado, proclamado, vivenciado, mostrado para o mundo, está fora da Bíblia, então você pode julgar sim, segundo a palavra de Deus. E aí nós temos um movimento de falsos profecias e falsos profetas, hoje extremamente grande, e tem alcançado muita gente, e tem feito com que muita gente tenha naufragado na história da vida cristã, porque esquecem do Senhor. É bonito, é interessante, é contagiante, é novidade, então nós queremos viver em novidade. A Bíblia vai mostrar que a igreja está tão somente baseada em Cristo, nos apóstolos, nos profetas, e ela não pode mudar disso. O que vem disso, ou o que passar disso, a Bíblia diz, seja anátema. Que nós, como igreja de Cristo, possamos sempre receber a revelação que vem de Deus, por meio de Cristo, revelada a João. Depois, a igreja permanece lendo, ouvindo e guardando. A igreja permaneça naquele que é, ou que era e que há de vir. A igreja permaneça na tribulação, no reino e na perseverança. Que Deus abençoe. Vamos lá. Pai Santo, nós queremos mais uma vez adorar e te suplicar, ó Deus, que seja misericordioso para conosco, para que como igreja do Senhor, a gente permaneça firme e inabalável no Senhor, apesar de todas as tribulações, provações, dificuldades, mas que a igreja permaneça fiel à tua palavra. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e que a tua bênção eterna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, permaneça conosco como igreja bendita do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, que Deus abençoe.